Palavra bastante conhecida de todos nós, porém tenho certeza que Deus falará conosco aqui nesta noite, aleluia. Livro de Jó, capítulo 1 e versículo 20 da palavra de Deus, diz assim: Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. Versículo 21. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo 22. E em tudo isto Jó não pecou, e não atribuiu a Deus falta alguma. Graças a Deus, aleluia. Queridos e amados irmãos, vamos fazer aqui um instantinho de oração, pedindo a Deus para falar conosco através desta palavra, aleluia. Senhor Jesus querido, meu Deus amado, Senhor Jesus, aqui está a sua palavra, meu Pai. Meu Deus, eu peço, meu Pai, ao Senhor, fala conosco aqui nesta noite. Jesus, me dá sabedoria, me dá capacidade, me dá unção, meu Pai, porque eu sei que a palavra é sua. Eu sei, meu Deus, que a revelação, esta palavra maravilhosa, provém do Senhor, meu Deus. Jesus, me dá, meu Pai, sabedoria para que eu venha, meu Deus, ministrar a Tua palavra, aleluia, aqui nesta noite. Fala conosco, ó Pai, confirma a vitória, pela graça do Senhor e Salvador Jesus. Assim nós pedimos ao Senhor e te agradecemos, pela glória do Pai, pela glória do Filho e pela glória do Espírito Santo da verdade. Amém, amém, Senhor Jesus, aleluia, graças a Deus. Queridos e amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus, aleluia, nós lemos aqui em livro de Jó uma passagem por demais conhecida de todos nós. Quem nunca ouviu falar da aflição de Jó? É uma história bem contada, é uma história bastante conhecida, porém é uma história que edifica a nossa vida na presença de Deus. Jó, meus queridos e amados irmãos, segundo a palavra, segundo a Bíblia, ele era um homem rico, ele era um homem, meus amados, que ele tinha prosperidade. Esta prosperidade, aleluia, veio em sua vida justamente por ele ser um homem íntegro, um homem sincero, um homem reto, um homem temente a Deus, um homem que se desviava do mal. Ele era um homem prudente, Deus estava em sua vida. Queridos e amados irmãos, segundo a palavra de Deus nos afirma, Jó, ele era o homem mais rico de todo o Ocidente. Todavia, aconteceu algo que veio a turbar o seu coração. A palavra de Deus nos mostra, meu querido e amado irmão, que Satanás, ele é muito atrevido, tão atrevido que no deserto ousou tentar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso, aleluia, querido irmão Jó, passou por uma grande aflição. Satanás ousou desafiar o nosso Deus. Satanás, meus queridos e amados irmãos, ao ver ao ver a bonança de Jó, ao ver a prosperidade de Jó, ao ver tudo aquilo em que Deus, pela sua infinita misericórdia, tem dado a Jó, Satanás ali, ele ficou com muita ira. Começou ali, meus queridos e amados irmãos, a rodear a terra, a passear por ela em volta, em torno ali de Jó, tudo em procura de uma ocasião, tudo em procura de uma oportunidade para que ele viesse acabar com tudo aquilo que Deus havia lhe concedido, que o Senhor havia lhe entregado. Queridos e amados irmãos, nosso Deus é grande, nosso Deus é poderoso, nosso Deus sabe de todas as coisas, nosso Deus sabendo disso, disse a Satanás: Satanás, porventura observar-te o meu servo Jó, que é íntegro, é fiel, é temente a mim e que se desvia do mal? Satanás, ele respondeu da seguinte maneira: olha, porventura teme Jó ao Senhor? Por acaso você não tem cercado, rodeado a Jó com todas as prosperidades? É por isso que Jó lhe adora,
É por isso que Jó lhe teme, porque você tem rodeado Jó com bênçãos materiais. Ah, meus amados irmãos, Satanás, ele ousou desafiar o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. O nosso Deus, ele não corre de desafios. O nosso Deus, ele é um Deus poderoso. Ele é um Deus que pode todas as coisas. É um Deus que conhece o passado, o presente e o futuro. É um Deus que opera tudo em todos. Meus queridos amados irmãos, quando Satanás disse da seguinte maneira: olha, toca em tudo quanto você tem dado a Jó, destrói. E aí eu quero ver se Jó não blasfema de ti na tua face. Ah, meu querido irmão, o nosso próprio Deus disse a Satanás: olha, tudo quanto Jó tem está na sua mão. Todavia, eu não lhe permito que tire a sua vida. Muitas pessoas, ao lerem esta passagem, acabam se questionando e se perguntando a si mesmo: olha, se Deus não é bom, se Deus não é misericórdia, se Deus não é amor, se Deus é um Deus de paz e não de guerra, se Deus é um Deus verdadeiro, que é a própria misericórdia, por qual motivo Deus permitiu que Satanás tocasse nos bens materiais de Jó, tocasse naquilo em que Jó tinha, em tudo aquilo que Jó tinha sobre a face da terra? Por que Deus permitiu isso? Sabe por quê, meus queridos irmãos? É porque Deus conhece. Deus conhecia que Jó não era fiel a Ele por aquilo que Deus tinha dado. Não. Deus, ele sabia que Jó era fiel a Ele, porque Jó era um verdadeiro adorador, que adorava a Ele em espírito e em verdade. Deus, ele sabia que por mais que as circunstâncias seria difícil na vida de Jó, por mais que os problemas iriam o cercar, por mais que o vento da tempestade do mar da vida iria tentar abater e naufragar o seu barquinho espiritual, Deus sabia que Jó ainda permaneceria fiel e intacto às astúcias ciladas do adversário. Deus, ele permitiu que Satanás viesse tocar em tudo aquilo que Jó tinha, justamente, sabe por quê? Porque Deus queria ver Satanás envergonhado. Satanás, ele é derrotado, meus queridos e amados irmãos. Quando Deus deu a ordem: olha, pode tocar em tudo quanto eu tenho dado, mas não tire apenas sua vida. Deus sabia que por mais que Jó ia passar por certa circunstância difícil em sua vida, no final Deus iria multiplicar em dobro tudo aquilo quanto Jó ganhou e depois perdeu. O que eu acho interessante, meus queridos e amados irmãos, da palavra de Deus, é que quando o diabo sai ali da conversa que teve entre Deus, ele toca no gado de Jó, ele toca na fazenda de Jó, ele toca nas vegetações de Jó, ele toca nas ovelhas, ele toca nos jumentos, ele toca até mesmo nos seus filhos e destrói absolutamente tudo. Em uma certa ocasião, a palavra de Deus nos mostra que Jó estava almoçando, quando de repente chegou um servo de Jó e disse: olha Jó, aconteceu uma coisa que eu preciso lhe dizer. Me desculpe se eu estou interrompendo aqui este seu almoço, mas eu preciso lhe dizer. Jó com certeza deve ter se assustado, levantado dali e perguntado: mas o que aconteceu? Foi quando o primeiro mensageiro diz: olha, eu estava ali cuidando dos meus afazeres, quando de repente veio tal tribo, tal nação, mataram os seus servos a fio da espada, e só eu sobrei para lhe trazer a nova. Jó se apavora, quando de repente, estando este ainda falando, veio outro servo de Jó e disse: olha Jó, eu preciso te trazer uma notícia. Eu não sei o que vocês dois aí estão conversando, mas aconteceu algo que eu preciso lhe dizer. Nós estávamos trabalhando quando de repente fogo caiu do céu, consumiu todas as vegetações, consumiu todos os seus criados, e só eu sobrei para lhe trazer a nova.
Quando de repente, meus queridos e amados irmãos, estando este ainda falando, veio um terceiro e disse: olha, Jó, não sei o que se passa aqui entre vocês três, mas aconteceu algo que eu preciso desabafar com vocês agora. Olha, estando eu cuidando ali dos camelos, estando eu ali cuidando, aleluia, zelando ali dos camelos, eis que veio tal nação, eis que veio os salbeus, atacaram os seus servos, atacaram os seus criados, mataram todos a fio da espada, roubaram os seus bens. Jó, com certeza, ele estava desesperado ao receber esta notícia, quando de repente veio o último mensageiro, e com certeza trazendo a pior notícia que Jó iria receber naquele dia. Sabe qual foi, meus queridos irmãos? Alguém chega, interrompe toda a conversa e diz da seguinte maneira: olha, Jó, os seus filhos, as suas filhas estavam almoçando em certa casa, em certo lugar. Eis que de repente veio um vento tão forte, bateu nas paredes daquela casa, a casa caiu em cima deles, mataram todos. Seus 10 filhos, Jó, mataram todos. Aquela ventania, aquele vendaval, um vendaval veio, bateu na casa, a casa não resistiu, caiu e mataram todos os seus 10 filhos. Ah, meus queridos irmãos, se ponha no lugar de Jó. Eu faço essa meditação aqui com você nesta noite. Se você estivesse no lugar de Jó, qual seria a sua atitude? Qual seria as palavras que iria sair da sua boca após notícias tão trágicas como essa? Será, meus queridos irmãos, que você talvez olharia para o céu e iria fazer a seguinte pergunta: meu Deus, mas por quê? Por que, Senhor? Será, meu querido irmão, que você, ao receber estas notícias, você adoraria a Deus em meio a circunstâncias difíceis? Nós temos uma certa palavra, que é uma palavra que eu já vi muitos pregadores pregando, muitas pessoas falando, e realmente eu concordo plenamente com esta palavra, onde diz que o verdadeiro adorador, ele adora em meio às adversidades. Independente se ele estiver vivendo em uma área de sossego, em uma área confortável, por mais que ele não venha viver uma dificuldade financeiramente falando, por mais que ele não venha viver uma dificuldade na família, por mais que ele não venha viver uma certa dificuldade, ele adora a Deus. Mas se caso acontecer tudo ao contrário, se ele passar a luta no lar, se ele passar a luta no trabalho, se ele passar a luta em meio a circunstâncias financeiramente falando, por assim dizer, em meio às catástrofes da vida, o verdadeiro adorador continua adorando, continua glorificando, continua exaltando o nome do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, aqui na leitura oficial que lemos, Jó capítulo 1, versículo 20, a palavra de Deus nos mostra a reação que Jó teve naquele momento. Ao invés dele criticar a Deus, ao invés dele censurar a Deus com alguma pergunta: Senhor, mas por quê? Senhor, mas eu sou fiel. Senhor, eu sou justo. Senhor, eu sou reto. Senhor, eu sou temente. Eu me desvio do mal, Senhor. Senhor, eu sou íntegro na tua presença. Por que, meu Deus, o Senhor permitiu tal prova? Ao invés dele questionar a Deus com tais perguntas, sabe o que ele fez? Vou repetir a leitura oficial para que vocês venham ver o que ele fez. Capítulo 1, verso 20 de livro de Jó diz assim: então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou e disse: nu saí do ventre da minha mãe e para lá eu tornarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, e bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Satanás, ele não ficou satisfeito. Quando Satanás viu que a integridade de Jó a Deus continuava intacta, Satanás lança um outro desafio a Deus. Satanás novamente torna ali a perseguir a Jó, quando Deus fala:
você ainda persegues o meu servo Jó? O que fazes? Satanás respondeu: eu vivo de rodear a terra e passear por ela. Ou seja, ele estava rodeando a terra de Jó, passeando ali por entre as terras de Jó, procurando ocasião contra a vida de Jó. Porém Deus humilha Satanás dizendo: viste tu que mesmo lançando sobre ele tal provação, ele ainda continua intacto e íntegro a mim? Satanás se sentiu humilhado neste momento. Porém, Satanás ele ainda não se sentiu satisfeito e desafiou a Deus novamente quando ele disse: olha, agora eu quero ver. Quero ver você tocar na carne de Jó. Quero ver você tocar nos ossos de Jó. Quero ver você tocar no corpo de Jó. E aí sim, duvido se ele não blasfema contra ti na tua face. Ah, meus queridos, Deus é como eu disse, torno a repetir, Ele nunca irá fugir de um desafio. Ele nunca irá falar: não, eu não suporto, eu não aguento esse desafio aqui, é demais para mim. Não, nosso Deus não. Nosso Deus, sabendo de todas as coisas, Ele disse: olha, toca na carne, nos ossos de Jó, mas eu não permito que o tire a vida. Todavia a sua vida você não venha tirar. De repente Satanás sai ali novamente ali da conversa que teve entre Deus, e a palavra de Deus diz que de repente, meus queridos e amados irmãos, veio uma chaga mortal. Jó começou a sentir certa coceira pelo corpo. De repente nasceu uma chaga, uma lepra mortal, que começou a nascer desde a planta do seu pé e começou a se espalhar até o alto da cabeça. Meus queridos amados irmãos, muitas pessoas assemelham a enfermidade de Jó com a enfermidade de Naamã. Muitas pessoas comparam a enfermidade que Jó tinha com a enfermidade de Naamã, aquela em que Deus o purificou através dos 7 mergulhos que deu ali no Rio Jordão. Não, meus amados, não pode nem se comparar. Não pode nem se comparar a enfermidade de Jó para a enfermidade de Naamã. Já Naamã sim, ele teve uma lepra, mas não chegava nem perto da qualidade de lepra, da qualidade de chaga que Jó passou a possuir. Se você examinar a Bíblia Sagrada, meus queridos e amados irmãos, se você examinar as próprias Escrituras Sagradas aqui no livro de Jó, no capítulo 7 e versículo 5 da palavra de Deus, você vai ver qual era a gravidade da chaga mortal que Jó passou a conviver com ela. Sabe o que diz, meus queridos irmãos, aqui no livro de Jó, no capítulo 7, versículo 5? Diz da seguinte maneira, Jó dizendo: a minha carne se tem vertido de bichos e de torrões de pó, a minha pele está gretada e se fez abominável. Pensa a situação deste homem. Um homem que perdeu seus criados, um homem que perdeu a sua terra, um homem que perdeu os seus filhos, um homem que perdeu praticamente tudo. Ele ainda teve uma enfermidade, uma chaga maligna, que a própria palavra diz que a sua carne se tem vertido de torrões de pó e também de bichos. Bichos grandes, bichos que corroíam a sua carne e os seus ossos. Essa lepra mortal, essa chaga mortal, segundo a palavra de Deus, trazia Jó uma grande coceira. Coceira essa que, quando ele estava em grande tormento devido àquela coceira, a própria palavra de Deus nos mostra que Jó, com um caco de telha, ele se coçava. Ele se coçava, meus amados irmãos. A angústia era grande. Mas de repente ele lembra da sua esposa. Eu perdi os meus filhos, eu perdi os meus criados, eu perdi a minha fazenda, eu perdi tudo, mas ainda me resta a minha esposa.
Certamente a minha esposa vai me ajudar. Certamente a minha esposa vai ser comigo nessa hora de angústia. O próprio Deus, no livro de Gênesis, a palavra de Deus fala: não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer para ele uma adjuntora. Sabe o que é isso? É um sustentando o outro. O adjuntor é quando a pessoa se sente triste, ela vai lá e consola, dá uma palavra de ânimo, ajuda. Um casal deve ser unido em amor, deve ser unido em oração, deve ser unido na consagração a Deus, deve ser unido. Se um cair, o outro levanta. Se um se sentir triste, a outra pessoa vai e o consola. Se um se sentir extremamente derrotado, sempre uma pessoa, seja o marido, seja a esposa, sempre tem uma palavra que conforta, sempre tem uma palavra que realmente traz ânimo à alma. E Jó pensava da seguinte maneira, quando de repente, talvez, penso eu, que Jó ali ao se coçar, chama a sua esposa: me ajude aqui. Todos nós sabemos, meus amados irmãos, que existem certas regiões nas nossas costas que as nossas mãos não alcançam, e a gente precisa de ajuda de alguma coisa para coçar. Eu penso que Jó, quando ele estava ali jogado no meio das cinzas, quando Jó estava ali com as suas vestes rasgadas, quando ele estava ali com a sua carne em estado de putrefação, toda podre, toda cheia de bicho, quando ele se coçava, ele teve que pedir ajuda à sua esposa. Disse: olha, me ajude, por favor. Só que uma coisa Jó não esperava. Jó não esperava que ele iria perder tudo aquilo que ele perdeu. Porém, ele não esperava perder a fidelidade da sua esposa. Quando Jó se encontrava em grande angústia e tormento, a sua esposa vira para ele e diz da seguinte forma: olha, homem, ainda mantenha a fidelidade a esse Deus que tu serve. Amaldiçoa este Deus e morre. Certamente Deus tem te abandonado. De repente, meus amados irmãos, Jó, creio eu, que com grande tristeza, com lágrimas nos olhos, ele levanta sua cabeça, com a sua pele toda cheia de torrões de pó, cheia de bichos, em estado de putrefação, no estado miserável em que ele se encontrava. Com seus olhos inchados de lágrima, ele olha para sua esposa e diz: olha, mulher, como diz uma louca, diz tu, certamente nós vamos receber o bom do Senhor, o bem e não o mal. Ele ainda manteve a sua fidelidade a Deus. É exatamente assim que o crente vence. O crente jamais irá passar pelas lutas da vida, pelas barreiras da vida, pelas dificuldades que esta vida, que nesta terra nos oferece. O crente jamais irá passar por estas barreiras, murmurando, criticando a Deus, dizendo por quê, dizendo mais, Senhor, mas por quê? Eu sou fiel, eu sou assim, eu sou isso, aquilo, mas por que, Senhor? Não, meus amados irmãos. Muitas das vezes Deus tem maneiras de operar que nós não entendemos. E não cabe a nós criticar ou murmurar da pessoa bendita do nosso Senhor. Sabe uma coisa que me chama muito a atenção na palavra de Deus? É exatamente aqui no capítulo 1 e versículo 22, onde diz: em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Eu sei que todos os irmãos sabem que nós, na qualidade de servo de Deus, nós temos horas que nós oramos por dia. Há pessoas que têm costume de orar às 6 da manhã, depois ora às 9 da manhã, depois vai para meio-dia, de meio-dia 3 horas, de 3 horas 6 da tarde, e por aí vai sucessivamente. Há pessoas que têm escalas em oração, escalas para adorar a Deus. A palavra de Deus nos fala, meus amados irmãos, em livro de Daniel, que Daniel orava ao nosso Senhor 3 vezes por dia. Ele atribuía ali uma adoração por intermédio da oração por 3 vezes ao dia. Em livro de Atos dos Apóstolos, a palavra de Deus nos afirma que Pedro e João, todos os dias, à hora nona, eles subiam ali as escadas do templo, adentravam a porta chamada Formosa, e todos os dias, à nona hora, eles buscavam ao Senhor Jesus
em adoração, em louvores, em oração no templo em Jerusalém. No livro de Salmos, um certo salmista disse: 7 vezes por dia eu louvarei o nome do Senhor. Nós temos tempos que nós louvamos, nós temos horas que nós oramos, assim, horas estabelecidas em horários por dias que nós atribuímos a Deus adoração e louvor. E sabe o que eu entendo aqui no versículo 22 da palavra de Deus? Quando diz: em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Sabe o que isso significa? É que Jó não atribuiu a Deus falta de oração, Jó não atribuiu a Deus falta de consagração, Jó não atribuiu a Deus falta de integridade, Jó não atribuiu a Deus falta de louvor e adoração na presença de Deus. É exatamente assim que o crente deve ser. Meus queridos e amados irmãos, examinando a história de Jó, eu posso perceber que Jó passou por 3 tipos de vales. Examinando aqui atentamente a história de Jó, posso perceber que Jó passou por 3 tipos de vales em sua vida. Primeira, ele passou pelo vale da sombra da morte. Sabe por quê, meu querido irmão? Porque ele esteve à beira da morte, mas não morreu. Porque Deus disse: olha, tudo quanto Jó tem está na tua mão, todavia não lhe permito que tires a sua vida. Ele passou pelo vale da sombra da morte, antes porém ele não morreu. Eu entendo aqui, segundo a Bíblia, que Jó também ele passou por um segundo tipo de vale. Jó passou pelo vale da sombra da tristeza, ao perder sua terra, ao perder sua família, ao perder ali a fidelidade da sua esposa, ao perder ali a fidelidade dos seus amigos, que quando veio a ele, ao invés de consolar, ao invés ali de palavras amorosas, confortá-lo, acusaram ele de pecado. Ele perdeu amigos, ele perdeu família, ele perdeu a fidelidade da sua esposa, ele perdeu bens financeiramente falando, e ele passou por este vale, o vale da sombra da tristeza. Mas também, meu querido e amado irmão, examinando a vida de Jó, eu posso perceber também que ele passou por um terceiro tipo de vale. Sabe qual vale é este, meu querido irmão? Sabe qual vale é este, minha querida irmã? É o vale que a própria palavra de Deus nos mostra no capítulo 30 e no versículo 20. Ele passou pelo vale da sombra do silêncio de Deus. Quando ele disse: clamo a ti, mas tu não me respondes. Estou em pé, mas para mim não atentas. Aqui, meu querido irmão, Jó ele está pedindo a Deus: mas Senhor, eu estou em pé, eu clamo ao Senhor, eu faço as minhas orações todos os dias, eu oro todos os dias. E por que, Senhor, você não me responde, meu Pai? Por que, ó Deus, o Senhor não me responde? Meu querido amado irmão, eu tenho certeza que profunda agonia em sua alma Jó sentiu quando ele perdeu seus filhos. Profunda agonia ele sentiu quando ele perdeu bens, quando ele perdeu fidelidade à esposa, quando ele perdeu a amizade dos seus amigos. Mas mais profunda tristeza ele sentiu quando ele buscou a Deus, porém ele não encontrou a resposta de Deus. Talvez essa seja uma das piores provas que Jó teve que passar. Sabemos, meus queridos irmãos, que quando o crente passa pelo vale da sombra da morte, ele vence, porque ele tem um Deus que faz coisas maravilhosas acontecerem. Ele tem um Deus que quando ora, este Deus vai e responde, enche de graça e de poder, pois a própria palavra de Deus nos diz: olha, não temas, porque eu sou contigo, eu sou o teu Deus, eu te esforço, eu te sustento e te ajudo com a destra da minha justiça. O crente, quando passa pelo vale da sombra da morte, ele vence.
O crente, quando ele passa pelo vale da sombra da tristeza, ele também vence, sabe por causa de quê? Porque o próprio Jesus disse: eu rogarei ao Pai, e o Pai vos enviará outro Consolador, que ficará convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, e habita convosco, e permanecerá em vós. Quando o crente passa pela sombra da tristeza, ele tem um vigor que o próprio Espírito Santo o dá. Mas é muito difícil, meus queridos irmãos, quando o cristão passa pelo vale da sombra do silêncio de Deus, como passou Jó. Sabe por quê, meus queridos, que Jó, ele recebeu esta grande prova? Porque Deus sabia que o mesmo homem que aqui no versículo 20 dizia: clamo a ti, mas tu não me respondes, era o mesmo homem que dias mais tarde, ou até mesmo anos mais tarde, era o mesmo homem que iria dizer da seguinte maneira: olha, Senhor, certamente eu lhe conhecia apenas por ouvir falar, mas agora os meus olhos lhe veem, os meus olhos lhe veem. Ele passou por grandes angústias na sua alma, mas por não rejeitar a fé, por continuar sendo reto, íntegro, santo, temente a Deus e que se desviava-se do mal, Deus mudou o cativeiro de Jó radicalmente. Deus se manifestou a ele. Jó, ele viu Deus através de um redemoinho. Além disso, Deus falou coisas para ele, coisas que o confortaram, coisas que ele está falando a respeito da vinda gloriosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus, a internet caiu, mas estamos de volta, graças a Deus. Quero tornar a repetir aqui eu finalizo a mensagem. Quero repetir aqui as mesmas palavras que Jó disse. Uma das últimas palavras que ele disse foi essas: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim ele se levantará de sobre a face da terra. Sabe o que é isso? Aqui Jó, ele está profetizando acerca da vinda do Messias, da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, meus queridos e amados irmãos, ele está profetizando a respeito do arrebatamento da igreja. E eu te faço a seguinte pergunta: você está preparado? Se Jesus voltar ainda esta noite, você está preparado para morar na glória? Se a resposta for não, eu lhe faço um convite. Venha para Jesus aqui nesta noite. Venha para Cristo aqui nesta noite. Venha para Cristo, aceite a Jesus como seu Salvador, que o mesmo Deus que foi o Deus de Jó, que restaurou a vida de Jó, que tudo quanto Jó perdeu, Deus foi e restituiu, que o mesmo Jó que deu força, que revigorou Jó, é o mesmo Deus que nós servimos, é o mesmo Deus que pode mudar a sua vida, é o mesmo Deus que pode fazer essa tristeza que você sente se converter em uma grande alegria, é o mesmo Deus que pode abrir a porta de emprego para a sua vida, é o mesmo Deus que pode restabelecer a sua saúde, te dando saúde, é o mesmo Deus que pode operar na sua vida fazendo coisas extraordinárias. O Deus de Jó é o Deus que nós servimos, é o Deus da Bíblia, é o Deus que operou e opera todas as coisas. Aleluia, graças a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Para finalizar este momento desta mensagem, eu quero ler apenas um versículo da palavra de Deus e assim eu encerro. Lendo este versículo, eu encerro e vamos fazer a oração para as pessoas que vão reconciliar com Jesus ou as pessoas que vão aceitar a Cristo como o único e suficiente Salvador da sua alma. Eu encerro aqui no livro de Tiago, no capítulo 4 e versículo 11 da palavra de Deus. A Bíblia nos vai dizer assim, glórias a Deus: eis que temos por bem-aventurado os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Graças a Deus. Nosso Deus é um Deus que faz coisas extraordinárias, coisas maravilhosas acontecerem.
E assim eu agradeço essa minha riquíssima oportunidade de ministrar a palavra do Senhor aqui nesta noite, aleluia. E eu volto a oportunidade aqui, volto a palavra para o nosso irmão Elbert, e o nosso irmão fará a oração para as pessoas que vão aceitar a Cristo e também para os desviados que querem ainda esta noite reconciliar com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. Assim eu agradeço a minha rica oportunidade e receba o servo de Deus. Louvado.